Porque muitos cristãos não creem no Evangelho da Graça. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Quando a gente tem contato com o mundo religioso, né, cristão, o mundo cristianizado, então percebe o quanto o Evangelho não é crido, não é entendido e não é crido. Praticamente todos os dias alguém vai me escrever e dizer: mas tem que se arrepender, senão não vai ser salvo. Mas o arrependimento é uma obra humana, então. Se é uma obrigação da pessoa se arrepender, então não é mais graça, isso é obra. Ah, mas tem que ser batizado, outra obra. Ah, mas tem que pertencer a uma igreja, mais uma obra. Então as pessoas realmente, o crer no Evangelho, alguns falam até tem que obedecer. É obra, obedecer é obra. Tudo isso pode ser muito certo, muito correto, como consequência de uma salvação já assegurada pela fé. Mas são obras. São obras. Ninguém vai ser justificado por obras. Algumas religiões, inclusive evangélicas e protestantes, dizem que quando você se converte, a justiça de Cristo é colocada na sua conta. Então você que estava com a conta zero, né, estava no vermelho, você que estava devendo justiça, de repente sua conta fica positiva. Por quê? Agora a justiça de Cristo foi depositada na sua conta. Mas mesmo a justiça de Cristo seria obras. As boas obras dele sendo depositadas na sua conta, isso é obra também. E aqui nesse capítulo nós temos um versículo que é chave para entender isso, no versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Ah, aqui, ó, tá aqui. Então tem que obedecer o Evangelho para ser salvo. Tá, mas o que é obedecer ao Evangelho? Isaías responde. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então é a fé o único caminho. Não existe outro, não existe substituto, não existe batismo que salve, não existe... Hoje alguém escreveu para mim e falou que eu preciso ser batizado urgentemente, senão eu não vou ser salvo. Ele está, obviamente, dizendo do batismo, deve ser da instituição a qual ele pertence, né? Porque ele não entendeu ainda o que é o batismo. Ele não entendeu. Muitos me escrevem também dizendo que se não for batizado nos moldes, né, primeiro, não pode ser criança, segundo, tem que ser por imersão, terceiro, tem que ser numa igreja evangélica. Mas aí uma pessoa que afirma isso, ela está dizendo que durante 1400 anos não existiram cristãos na face da terra. Porque eles não eram batizados numa igreja protestante, porque não existia igreja protestante. Simples assim. Durante os primeiros 1400 anos, ou vamos dar um desconto aí para os primeiros 2 ou 3 séculos antes da formação do catolicismo, né? Mas depois que foi formado o catolicismo oficialmente, a partir do 2º ou 3º século, o que aconteceu daí para frente? Todo mundo foi batizado por um padre, a maioria por imersão, e então não eram cristãos. Não valeu. O cristianismo ficou escondido da face da terra durante quase 1500 anos. Então é muito importante entender que quando a gente escuta alguma doutrina, é bom primeiro, uma coisa que deve perguntar antes, a pessoa que está falando isso é empregada de algum sistema? Porque o empregado de um sistema religioso, ele é obrigado a ensinar aquilo que está na cartilha do sistema religioso. Ele não pode falar contra aquilo que é ensinado nos dogmas daquela igreja ou daquela instituição. Ele não pode, ele simplesmente tem que obedecer e seguir à risca aquilo. Se ele falar contra, né, hoje mandaram para mim um vídeo de um pastor presbiteriano
dizendo que em nenhum lugar na Bíblia existe arrebatamento da igreja. Mas ele, claro, ele vai ter que dizer isso, porque se ele disser ao contrário, ele perde o emprego. Ele perde o emprego, porque na instituição da qual ele é empregado, a qual coloca comida na mesa dele, no prato dele e da sua família, ele tem que falar aquilo que é mandado pela sua instituição. Então é uma liberdade muito grande quando nós temos só a Bíblia como nossa regra de fé e nossa fonte de informação e de verdade. Qualquer coisa menos que isso vem do homem. Qualquer outra coisa vem do homem. Aí o homem coloca as mais diferentes condições para alguém ser salvo. Tem que fazer curso de batismo, tem que fazer curso disso, tem que fazer, dar o dízimo. Ah, se não der o dízimo, está roubando a Deus, Malaquias, blá, blá, blá. Como é que fala? É o gafanhoto. Então, tudo inventam. Na realidade, a religião do homem é uma religião terrorista. Ela procura sempre uma maneira de aterrorizar o ser humano, para mostrar que não é tão simples assim, não é muito fácil, não. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão ia ser muito fácil. Mas espera aí, o difícil já foi feito. Quando Cristo na cruz sofreu por nós, pagando os nossos pecados, essa foi a parte difícil. Ele fez isso para que nós não precisássemos fazer nada, a não ser crer no Evangelho. E o que é crer no Evangelho? Aceitar. Aceitar. Alguém me escreveu também, falou que não tem na Bíblia nenhuma ideia de que nós devemos aceitar a Cristo, né? Mas tem. A receber a Cristo, ele falou. Não tem ideia de receber a Cristo, mas tem. Lá em João capítulo 1 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É aí que começou. É aí que começa essa obra, que na realidade começou muito antes, quando fomos eleitos, né, antes da criação do mundo, mas quando recebemos a Cristo, somos nascidos de novo, recebemos o poder do Espírito Santo, faz com que nós nasçamos de novo. Então, quando nós vemos tanta confusão, tanto desvio existente no mundo religioso, dá realmente pena de ver como as pessoas são manipuladas por suas religiões, por seus pregadores, por tantas outras coisas. E hoje, mais que nunca, né, nós estamos no fim, nos últimos dias nós estamos. E aquilo que foi dito lá em Mateus 13, parece que está se cumprindo hoje. Porque quando você liga a TV e vê assim uma multidão, um estádio de futebol cheio de cristãos, supostamente cristãos, escutando um pregador de curas e milagres e maravilhas, o que é isso senão aquilo que foi mostrado lá em Mateus 13, quando disse que para não arrancar o joio, para que não fosse arrancado também o trigo. E o que seria feito do joio? O joio seria atado em molhos, ou em feixes, para ser queimado. Então não se iludam quando virem grandes multidões seguindo um evangelho que é de curas, de milagres, de prosperidade, de bem-estar social, de vantagens na vida terrena. Porque isso aí é justamente o joio sendo reunido em feixes, em molhos, para ser queimado. Porque um dia vai aparecer aqui um homem capaz de fazer milagres, fazer descer fogo do céu, e vai ter uma audiência tremenda, né? Enorme essa audiência, porque ele vai ser um homem de milagres. E existe hoje toda uma cristandade sendo reunida, não em torno da pessoa de Cristo, mas sendo reunida em torno de milagres, de sinais, de maravilhas, porque essa é a preferência do homem. O Senhor Jesus mesmo falou no Evangelho que muitos vinham até ele porque viam os milagres, os sinais que ele fazia, mas ele não confiava neles.
eu acho que é João capítulo 6, se não me engano, mas o próprio Senhor não confiava neles. O Senhor não confia em quem vai a Ele em busca de milagres, em busca de cura, de libertação, de prosperidade. O Senhor não confia nesses. A mesma coisa ele diz num outro versículo, quando fala, vocês vieram porque comeram do pão. Então aquele que também vai a Ele buscando benefícios nesta vida, não é confiável. Porque o que o Senhor está oferecendo é uma salvação eterna, é perdão de pecados, é vida eterna. E isso só se obtém pela fé em Cristo e pela fé no Evangelho, crendo no Evangelho. E aqui diz que nem todos têm obedecido o Evangelho. Como obedecido? Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Numa outra passagem, os discípulos chegam ao Senhor e perguntam, Senhor, o que faremos, o que fazer para fazer as obras de Deus? E o Senhor responde no singular. Eles perguntam no plural, as obras de Deus. E o Senhor responde no singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.